Olá, eu sou Caroline Amaral e hoje nós iremos estudar o programa do Anjo 66 Manaquel, Conhecimento do Bem e do Mal. Seu nome sagrado significa Deus que cuida e mantém todas as coisas. O salmo do anjo é: Não me abandoneis, Senhor. Ó meu Deus, não fiqueis longe de mim. Salmo 38, versículo 22. O resumo dos poderes do anjo Manaquel são conhecimento do bem e do mal, sabedoria acumulada ao longo das vidas, cura e belas qualidades do corpo e da alma, liberação de potenciais, transcendência de medos e a estabilidade, proteção contra as forças que destroem o organismo e contra a insônia. Agora vamos adentrar um pouco mais detalhadamente nos poderes do anjo Manaquel. O conhecimento do bem e do mal, a capacidade de reconhecer o positivo e o negativo antes de iniciar uma experiência, a advertência interna da iminência de perigos, apaziguamento da cólera e a cura de antigos males, a libertação de forças que conduzem à destruição do organismo, rege a vegetação e os animais aquáticos da natureza, influencia o sono, bons sonhos e a liberação de potenciais profundamente enterrados, transcendência de medos e dos sentimentos de culpa, ausência de contradições internas, submissão dos pensamentos e sentimentos às ordens divinas, alta moralidade, estabilidade, confiança, amabilidade e doçura de caráter, amizade e bondade de pessoas do bem. Reúne todas as belas qualidades do corpo e da alma. Para compreendermos melhor o poder do anjo, é importante visualizar seu posicionamento na árvore da vida. A árvore da vida é esse diagrama que mostra a estrutura do universo, desde o macrocosmos e também o microcosmos, todo o processo evolutivo do universo e também do ser humano. A árvore mostra como são criadas todas as coisas dentro da realidade material, todas as etapas de densificação da energia até se concretizar na realidade material. Então, tudo se inicia no desígnio divino, que é a vontade divina, o fogo divino da vontade, que vai galgando todas as etapas, que são as séfiras, e vai percorrendo esse caminho desde a primeira séfira e vai se densificando até se materializar na 10ª séfira, que é a realidade material, a Terra. Então, são vários símbolos, vários arquétipos, vários significados, é um estudo complexo. E os anjos da Cabala, eles estão posicionados dentro da árvore da vida. Nós podemos visualizar os anjos distribuídos em coros, de 8 em 8, da primeira séfira à 9ª. Então, nós temos o coro dos serafins, dos querubins, dos tronos, das dominações, das potestades, das virtudes, dos principados, dos arcanjos e dos anjos. Cada coro angélico é regido por um príncipe regente. E essa visão da árvore da vida nos permite trabalhar com o conceito de moradas filosofais, né? numa perspectiva do ser humano, da psique humana, da realidade humana, do microcosmos. São esses compartimentos da nossa estrutura anímica onde nós armazenamos as essências de cada anjo. Então, por isso é importante estudar a posição sefirótica do anjo, que nos permite compreender mais profundamente a natureza do poder emanado. Cada um de nós possui essas 72 moradas, que são os pontos de armazenamento das essências dos 72 anjos dentro de cada um de nós. Trabalhar construindo o equilíbrio de todas essas 72 essências emanadas vai fazer com que possamos regenerar a nossa natureza humana. Esse é o trabalho proposto pelos anjos. Na árvore da vida, o anjo 66 Manaquel ocupa a 9ª esfera, Yesod, que é regida pela lua. Nessa séfira se encontra o coro dos anjos, que é presidida pelo anjo Gabriel. Dentro dessa séfira, o anjo Manaquel ocupa a 2ª posição referente a Biná, que é regida por Saturno. Então, os poderes desse anjo vão estar caracterizados pela combinação dessas duas séfiras, Yesod com Biná, os planetas Lua com Saturno. O caminho cabalístico regido por esse anjo é o subsendeiro que vai de Yesod, da 9ª,
a terceira, Binah, em sua trajetória de retorno a Deus pela árvore, em sincronicidade com os poderes da anja 24, que faz o mesmo caminho no sentido de ida para a matéria. Então, são as forças de Yesod, que são materializadoras, né, muito próxima à Séfira Malkut, que já é a materialização. Então, são as forças de Yesod, de onde partem as imagens para a cristalização na realidade material, a densificação final. Vai manifestar os fluxos de acordo com as características de Binah, que é a Séfira construtora do universo, a grande mãe, centro instituidor de todas as coisas, de onde emana a lei e a ordem. A nona Séfira, Yesod, se chama fundamento ou fundação. Ela é a fundação que existe por trás da realidade física. É a última Séfira antes da materialização. Ela se localiza na base do pilar central. E a função dessa Séfira é cristalizar a vontade divina, que vem lá emanada de Keter, que é a primeira Séfira. A função principal é construir essas imagens, dar forma a elas na realidade física. Na verdade, ela pega todo o script vindo, desenhado, né, de cada uma das Séfiras anteriores para plasmar na realidade física. Essa Séfira é representada no corpo humano pelos órgãos sexuais, rege o impulso gerador da vida. Preciso que a pessoa tenha, então, bem construída todas as imagens vindas das Séfiras superiores, acima, para que não haja nenhuma distorção e o propósito divino possa ser cumprido na realidade material, assim como foi a vontade divina inicial. Acontece muitas vezes que, por desequilíbrios diversos, não possuímos as essências equilibradas dentro dessas Séfiras. Então, muitas vezes o desígnio divino ele vai perdendo, né, o seu propósito, e na hora da materialização já se perdeu muito do projeto original. Essa Séfira ela é muito importante para aquele que inicia a jornada espiritual, porque ela é a primeira Séfira a qual a pessoa entra em contato quando ela começa a elevar-se nos planos acima da matéria e a conhecer outras realidades dimensionais. A pessoa trilha o 32º caminho, o Tal, ou a cruz do sofrimento, e penetra em Yesod, que é a casa do tesouro, casa das imagens, a esfera de Maia, a ilusão. Então ele vai lidar com o arsenal de imagens acumuladas ao longo das eras, das raças, do inconsciente coletivo de toda a humanidade. E assim ele vai galgando os caminhos da árvore da vida até o despertar. Essa Séfira rege os aspectos sutis da energia criadora, da nossa função sexual. Um conhecimento que já está perdido aqui, principalmente no Ocidente. Nos textos cabalísticos se diz que os aspectos mais importantes do sexo são etéreos e magnéticos. O que a gente experimenta de sexualidade aqui na nossa realidade física é apenas a ponta de um iceberg. As reações físicas do sexo são apenas uma parte muito pequena, mas vital para o seu funcionamento. É também a esfera da Lua, então é importante a gente comentar, né, a respeito de como a Lua ela é vista dentro do ocultismo. Se diz que a Lua se separou da Terra num período de evolução em que ela estava no ápice da sua fase etérea e do seu desenvolvimento na matéria mais densa. A Lua e a Terra partilham um duplo etéreo comum, embora seus dois corpos físicos estejam separados. A Lua é o elemento mais velho, ou seja, os assuntos etéreos, a Lua é o polo positivo da bateria e a Terra é o polo negativo. As marés, no estado de fluxo e refluxo, exercem um papel importantíssimo, né, nos processos fisiológicos das plantas, dos animais, dos seres vivos em geral, e do ciclo de 28 dias lunares, né, das mulheres. Uma Séfira cheia de simbolismo, cheia de mistério, e vale a pena um estudo mais profundo sobre esse assunto. Na nona Séfira, Yesod, encontra-se o coro dos anjos. Os anjos são o coro mais próximo do reino humano.
Eles trazem, né, mensagens divinas para a humanidade e cuidam da segurança das pessoas, aos quais eles exercem a guarda. São os mensageiros das boas notícias, nos ajudam a dar rumo e a guiar a nossa vida no caminho do bem, nos trazem compreensão e sabedoria. Esse coro dos anjos é formado por 8 anjos, que vai da anja 65 da Mabiá, Manaquel, 67 Eiael, 68 Rabuiá, 69 Rochel, 70 Yabamiá, 71 Raiael e 72 Mumiá. São os últimos anjos do ciclo. Eles são regidos pelo anjo Gabriel. O nome do anjo Gabriel em hebraico significa herói de Deus, o poderoso, Deus grande, mensageiro do Senhor. Ele é o anjo responsável pela anunciação, morte, ressurreição e compaixão. É um mensageiro divino que revela a vontade de Deus para a humanidade. Esse anjo sela a porta de onde vem o mal. Ele é representado com um lírio na mão, símbolo da Virgem Maria, e um trompete, símbolo do juízo final. Ao anjo Gabriel foi dada a missão mais importante, que foi anunciar o nascimento do Filho de Deus. Agora vamos observar alguns aspectos interessantes relacionados ao anjo 66, Manaquel. Esse número é um número mestre, né, que recebe a essência vibracional da repetição, ou seja, da amplificação da energia do número 6. O número 6 vem do triângulo, que é a trindade manifestada nos 3 aspectos. 2 triângulos entrelaçados vai formar a unidade matéria e espírito. E também diversos simbolismos, o macrocosmos e o microcosmos. Então o hexagrama é o selo de Salomão, o escudo ou estrela de Davi, a união, né, dos elementos fogo, água e terra e ar. Grande tríade, o ser humano mediador entre o céu e a terra. O hexagrama, ele tem no seu triângulo com vértice para cima a representação do bem, enquanto que o vértice para baixo simboliza o mal, e o entrelaçamento dos 2 triângulos vai representar o equilíbrio entre o bem e o mal. O número 66 vai nos trazer a representação de 2 hexagramas, que vai formar o 12. O 12 é um número também complexo na criação, representa a perfeição divina, com diversos simbolismos. É dividido em 2 períodos, o nosso dia e noite, o ano tem 12 meses, as 12 notas musicais, as 12 constelações do zodíaco, 12 apóstolos de Cristo. E também podemos estar relacionando com o 36. Aqui eu coloquei essa imagem do 66, que pela grafia, se virarmos, né, invertermos a posição do número, também encontramos relação com o número 9. O número 6, ele está relacionado com o equilíbrio, a harmonia e a estabilidade. E isso está diretamente relacionado com o poder do anjo 66. Nos ciclos de irradiação do anjo, podemos identificar 3 aspectos principais. O ciclo da morada, que rege o nosso aspecto físico, tem a relação direta com os nascidos naquele determinado signo. Então, o anjo Manaquel rege de 25 a 30 graus de aquário, que é do elemento ar. Ele vai ser o anjo guardião do corpo físico dos nascidos nesses dias. No aspecto emocional, que é os 360 graus, o anjo realiza 5 passagens ao longo do calendário angélico. Nessas 5 passagens, Iod, Re, Vav, Re e a quinta essência, este anjo vai irradiar uma qualidade da sua essência, né? Em Iod, ele começa plantando a emanação da essência. Esse anjo rege 5 graus do signo de Gêmeos. Na segunda passagem, que é a interiorização, 17 graus do signo de Leão. Na terceira passagem, Vav, que é a exteriorização do poder emanado, ele vai reger 29 graus do signo de Libra. No segundo, Re, vai reger 11 graus de Capricórnio. E a quinta essência é 23 graus de Peixes. E as datas podem variar conforme o ano que estiver sendo consultado. No ciclo diário, esse anjo atua junto com o anjo
30 Omael no mesmo horário em turnos diferentes. O Omael rege às 9h40 às 10 da manhã e o Manaquel de 21h40 a 22 horas no ciclo, né, da tarde. Os ciclos diários regem o nosso aspecto mental e radiações de 20 em 20 minutos. Na tabela do octo dos anjos, o anjo 66 pertence ao octo do 3, que é o octo do anjo 3, Citael, que é a vontade de construir um novo universo. Então aqui eu coloquei o trecho dos anjos que formam o octo do 3, porque todos eles estão de alguma forma relacionados. O poder principal do anjo 66 Manaquel é o conhecimento do bem e do mal. Quando estudamos os anjos da Séfira Yesod, a nona esfera, vimos que essa esfera é o momento de dar vida material, formar uma imagem que vai se plasmar na matéria de todas as séfiras anteriores. Então, cada séfira concede um dom. Esse dom nós herdamos, né, no nosso nascimento. Então, desde a segunda séfira, da segunda séfira se herda o amor e a sabedoria. Então, por isso que o anjo anterior, 65 da Mabiá, é a fonte de sabedoria. O anjo 66 vai herdar de Biná, regido por Saturno, a terceira séfira, vai herdar o conhecimento do bem e do mal. Cada séfira é como se fosse um centro de dados. E no início da criação, quando tudo foi criado, essas séfiras só tinham os princípios que Deus, Criador, havia introduzido nelas. Caso no espaço sideral vazio, espaço virgem, que não havia existido vida. Então Deus criou todos os seres, criou todas as coisas para que estes corpos pudessem ir trazendo novas experiências para incrementar seu saber. Por isso se diz, né, que uma das grandes questões da razão de ser da existência é experimentarmos na dualidade e retornarmos a Deus repletos de sabedoria, de experiências vividas e sabedoria acumulada. Esse conhecimento não se trata de um valor de ordem moral. Na realidade, o universo ele é regido por leis cósmicas, e a violação dessas leis ela causa impactos negativos. Então, essa sabedoria é o acúmulo dessas experiências positivas e negativas de acordo com o que dava bons ou maus resultados. O que era positivo era aquilo que estava em consonância com a lei divina. E o que era negativo, que foi chamado de mal, era aquilo que causava destruição, prejuízos e o que dava errado de alguma forma. Então, o conhecimento do bem e do mal é a nossa capacidade interna de reconhecer o positivo e o negativo antes de iniciarmos uma determinada experiência. A essência desse anjo é um sinal intuitivo que nos adverte. A nossa sabedoria acumulada ao longo de todas as nossas vidas, que nos é dado por meio de um sinal intuitivo. Então é preciso também saber reconhecer esse sinal intuitivo e também ter a capacidade de seguir esse sinal, né? Muitas pessoas, quando estão com a mente muito carregada, quando o aspecto mental se sobrepõe ao intuitivo, elas não conseguem identificar esse tipo de sinal. Então é preciso que a mente esteja em paz, calma, né, tranquila, em harmonia e em equilíbrio, para que a pessoa consiga identificar o sinal intuitivo, porque a intuição ela é mais rápida do que a mente. E também é preciso lapidar, né? A capacidade de ouvir a intuição é um dom da consciência que precisa ser treinado, praticado, para poder estar afinado com o verdadeiro sinal de advertência interna de iminência de perigos ou de riscos. É muito comum as pessoas não darem ouvidos à sua intuição, não conseguirem ouvir esse sinal. Esse sinal vem do anjo 66. E também há casos em que as pessoas exageram, né? E tornam esse sinal o outro oposto. Ele se torna uma crença limitante, se torna um obstáculo, inclusive para o próprio caminhar da pessoa, a pessoa muito temerosa.
E o outro passo importante é não só ter a capacidade de ouvir essa intuição, esse sinal que nos adverte, mas também como ter a capacidade de seguir essa voz. Muitas vezes temos esse pressentimento, essa intuição de que estamos indo no caminho errado, num mau caminho, e mesmo assim não damos ouvidos a essa voz e continuamos no erro, porque muitas vezes é onde se encontra a maior satisfação. Então, quando as coisas dão errado, muitas vezes sabemos e preferimos ignorar. E aquelas pessoas que estão perdidas, desatentas, não conseguem distinguir o bem do mal, convém que orem para Manaquel em seus dias e horas. O conhecimento sobre o bem e o mal, a dualidade, são assuntos que estão presentes em diversas doutrinas e em diversos tempos acompanham a humanidade. Eu coloquei aqui alguns símbolos que remetem ao conhecimento do bem e do mal. Temos a árvore da ciência do bem e do mal, que é citada na Bíblia, também conhecida como árvore do conhecimento do bem e do mal, ou árvore da ciência, que foi plantada no jardim do Éden, cujos frutos foram proibidos aos seres humanos por Deus. E segundo o relato bíblico, Eva foi interpelada pela serpente, que desobedecendo a ordem de Deus, come o fruto e oferece posteriormente a Adão, que come também, provocando o pecado original da humanidade. O trecho clássico bíblico que a serpente diz à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedoras do bem e do mal. Está na Gênesis capítulo 3, versículo 4 a 5. Então isso aí é um dos textos que traz a história da queda da humanidade, A serpente tem diversos simbolismos, é a mesma serpente pisoteada pelo grande arcanjo Miguel, que representa a força primitiva, a serpente fálica, a serpente representa a Kundalini, que representa o instinto, que tem diversas representações. A árvore da vida é a árvore da ciência do bem e do mal. E ela também está relacionada com a árvore da vida, a árvore cabalística. Então é um estudo complexo, um estudo cheio de nuances que tem que ser tratado em um vídeo à parte. Nos dias e horas de regências do anjo Manaquel, podemos estar inspirados para estudar este assunto e adquirir esse conhecimento. Então é um símbolo também que representa muito bem o mal, a dualidade, é o yin e yang, oriental, que representa essas duas forças, masculina positiva yang, feminina negativa yin, aqui da nossa realidade material, que tudo possui o aspecto positivo e o aspecto negativo, a presença dos extremos. E tudo isso acontece fora de nós e também dentro de nós. A proposta oriental, budista, taoísta e tantas outras linhas, que nos trazem o caminho do meio, que é justamente o ponto, o centro, o ponto de equilíbrio, onde a consciência é neutra, verdadeira e real. Nós podemos ver também que no ensino angélico acontece da mesma forma. A distorção ela é ou o excesso ou a escassez. E o poder luminoso de luz angélica é quando equilibramos a força e utilizamos ela com equilíbrio. Existem as leis da ciência, dos grandes sábios, a lei do pêndulo, a dualidade representada no pêndulo. E os extremos, eles tendem a se compensar. O nosso ego, ele atua muito dentro dos extremos, de um extremo ao outro, E o grande conhecimento budista nos inspira justamente a observar esses extremos e compreender que o ponto central, que é o ponto de equilíbrio, é o único ponto seguro. O Tao traz essa imagem, que coloca aí as duas forças também, os dois extremos, e o ponto central neutro, que é o vazio, que aí já mostra a transcendência da dualidade. Conhecimento do bem e do mal, ele nos possibilita agir de forma transcendente, sem que a gente precise se identificar com os extremos. Então, a desidentificação dos extremos ela é um ponto essencial para a transcendência
bem e do mal. E toda essa questão da complementariedade que são as forças opostas, né? Que na verdade tudo é uma força só. Os extremos, eles são a mesma força e podemos estender esse conhecimento e aplicá-lo em várias áreas, obtermos mais entendimento da razão de ser dos antagonismos. No plano unificado, nenhum aspecto é concebível sem o outro. Então, todo esse conhecimento da dualidade vai fazer com que possamos também saber como trabalhar com a nossa sombra, com a nossa dualidade interna, com a nossa luz e sombra, de forma a proporcionar uma integração das forças, que vai trazer em nós essa percepção da unidade, essa comunhão com o todo. Então, uma outra simbologia muito interessante é a roda do Sansara, que nos faz estar aqui aprisionados, né, num ciclo sucessivo de encarnações, no sentido de galgarmos a evolução do nosso ser. Nela é representado o ciclo de encarnações baseado na necessidade de quitação kármica. Então, enquanto possuirmos karma, estaremos aprisionados nessa roda evolutiva e ela traz a nós, né, a necessidade de encarnar numa realidade material, dual, num plano de dualidade, até que possamos adquirir o conhecimento do bem e do mal, para que possamos transcender a necessidade de encarnar novamente. Os iogas acreditavam que esse ciclo de renascimentos é conduzido por coisas ilusórias, apegos, desejos, ignorância, ganância. Por exemplo, tinha o objetivo de fazer com que fosse possível chegar à transcendência desses estados de consciência, até atingirmos a iluminação. Interessante também comentarmos sobre a lei da polaridade, lei hermética de Hermes Trismegisto, que fala, né, também sobre a polaridade, a dualidade, que a vida se expressa, né, nos contrastes, nos contrários, nos opostos, que eles se complementam e que são extremos da mesma realidade. E que, se não fosse a existência desses contrastes, a experiência de vida, a aprendizagem, o aperfeiçoamento e as transformações não poderiam existir. Temos uma grande possibilidade, né, de nos autoconhecer, nos enxergar através da observação dos opostos. Temos entender que Deus, na verdade, criou, né, infinitas realidades dimensionais por esse universo sem fim. A realidade tridimensional, ela é uma pequena parte, minúscula parte da criação divina. Existem mundos, né, de realidades transcendentes e existem planos também mais densos. De qualquer forma, a realidade tridimensional, que também não é só na Terra que existe, né, o universo tridimensional, a realidade tridimensional com a dualidade, ela realmente traz como marca a possibilidade de exercício do livre-arbítrio dos seres, entre, obviamente, infinitas outras funções. Então, um dos pontos, né, estamos aqui, toda a humanidade está aqui dentro dessa realidade tridimensional no planeta Terra, temos plenas condições de exercer o nosso livre-arbítrio. Inclusive, muitas doutrinas colocam que a questão do livre-arbítrio é um ponto que divide o bem e o mal, né? Tudo aquilo que infringe o livre-arbítrio é considerado mal, tudo aquilo que está dentro do livre-arbítrio é considerado bem. Então, essa é a grande lei que rege a tridimensionalidade. Por isso que os seres de luz, eles só nos ajudam quando nós pedimos a um respeito absoluto pelo arbítrio de todos os seres. Na Cabala, na árvore da vida, nós temos também a representação da Séfira oculta, Dat, que representa o conhecimento. Essa Séfira, ela é normalmente apresentada assim pontilhadinha, porque são 10 Séfiras. Então essa seria a Séfira oculta, a 11ª Séfira, e ela representa o conhecimento.
Ela é a Séfira invisível que resulta da conjunção de Rockmar, que é a segunda, com a terceira Binah, que atravessa o abismo. Representa o conhecimento do bem e do mal, por meio do qual a sabedoria se combina com a compreensão. Nessa Séfira reside o segredo tanto da geração quanto da regeneração. É a chave para a manifestação de todas as coisas. Por meio da diferenciação em pares de opostos e da sua união num terceiro elemento. Ela remete à consciência de uma outra dimensão, um outro nível, outro plano, ou seja, ela é a transcendência. Então, podemos lembrar, né, esse ditado de Buda de que o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Então, um aspecto também que é importante comentar é o plano dualista ao qual o nosso ego está inserido. O plano unificado é o plano da totalidade, que é o mundo do nosso centro divino, do nosso eu sou, da nossa presença, do nosso self maior. E a integração das forças opostas possibilita atingir a unificação da dualidade. O ego é essa partícula do todo que se percebe isolada, desconectada da realidade do todo. Eis, né, que a consciência é limitada, o ego, ele ignora a existência do todo, do seu eu maior, sua presença divina. Essa realidade de divindade vai ser um objeto de dúvida, enquanto todos os conceitos errados não forem eliminados. Esse ego vai sempre temer largar a posição de controle estrito. E esse é o constante conflito do ego, até que ele cessa de lutar contra os opostos, através de repetidos reconhecimentos de uma verdade mais ampla. Vamos observar a maioria da humanidade hoje aprisionada dentro da realidade material, identificada com a materialidade, em detrimento às questões espirituais. A Cabala propõe o estudo pela árvore da vida e a angiologia também coloca claramente os passos para a integração, o trabalho com a sombra interna, visando o despertar da nossa consciência e a reconexão com a nossa divindade perdida. Então podemos observar alguns outros poderes do anjo Manaquel relacionados com o conhecimento do bem e do mal. O equilíbrio e a ausência de contradições internas. O poder desse anjo vai irradiar sobre nós justamente para que o nosso ego, né, não se identifique com os extremos do pêndulo, né, com os extremos da dualidade, os extremos das coisas. Ele será conhecedor da lei da compensação energética e irá nos trazer então o equilíbrio para que possamos ter uma vida equilibrada, trazer esse equilíbrio dentro das nossas emoções e dentro do nosso aspecto mental. Então, dessa forma, as nossas contradições internas também tendem a desaparecer. O aspecto do equilíbrio vai trazer a estabilidade, que também vem, né, do número 6, que traz essas virtudes. Estando em equilíbrio, acontecerá naturalmente o apaziguamento das dificuldades, da cólera, né, como está dito no programa, e a cura de antigos males. Então, os antigos males de um tempo em que era vivido um desregramento emocional. Então, a partir do momento em que há o equilíbrio, haverá um apaziguamento das dificuldades. Interessante que no programa a gente encontra o termo o anjo serve para acalmar a cólera de Deus. Na verdade, o termo cólera de Deus se refere ao karma, à consequência negativa, né, das nossas más ações, da nossa violação das leis divinas, da ordem cósmica. Tudo isso vai, pela lei do retorno, vai voltar a nós como resultado daquilo que estamos semeando na nossa vida. Quando a pessoa recebe a força divina de vida e coloca essa força exclusivamente nas mãos do ego, o ego tende a agir conforme os extremos. Então a vida da pessoa se torna fruto de todo esse desequilíbrio. Então, a partir do momento em que se tem consciência, conhecimento do bem e do mal, e a pessoa vai trabalhar com equilíbrio, naturalmente haverá um apaziguamento de todas as dificuldades.
e a cura de antigos males, conforme seja possível. Haverá também a libertação de forças que conduzem à destruição do organismo, né? Então, se a pessoa vivencia o ponto de equilíbrio, ela não vai mais estar ali ligada a forças que conduzem à destruição do seu próprio organismo. Então, também, naturalmente, né, esse poder traz as belas qualidades do corpo e da alma e a submissão dos pensamentos e sentimentos às ordens divinas. O conhecimento do bem e do mal fará com que naturalmente a pessoa saiba, né, que a prática do mal, no caso a violação das leis da natureza, vai gerar um impacto negativo. Então, naturalmente, ela vai conduzir e submeter toda a sua estrutura, todos os seus pensamentos à lei divina e agirá em consonância com o equilíbrio do universo. O anjo Manaquel influencia o sono, bons sonhos e a proteção contra a insônia. Uma vez que ele acalma a nossa mente, teremos então condições, né, e uma vida equilibrada, teremos bons sonhos, teremos também o nosso corpo ajustado ao biorritmo do planeta. A insônia ela é um sintoma de desequilíbrio, principalmente do nosso aspecto mental. O excesso de ansiedade, de preocupações com o futuro, de tensões, tudo isso gera medos, né, acumulados, memórias negativas, e tudo isso gera insônia. Então, o conhecimento do bem e do mal, a transcendência, a desidentificação, todos esses aspectos vão fazer com que a pessoa coloque sua vida toda em equilíbrio, busque uma alimentação equilibrada e o equilíbrio do corpo em geral. As pessoas que costumam ter pesadelos e sofrer de insônia devem apelar e entrar em sintonia e em oração com o anjo Manaquel, pedindo ajuda para equilibrar o sistema nervoso. Então, são vários anjos que atuam por meio do sonho. Lauviá é a anja das revelações durante os sonhos. Mahasiá também favorece a interpretação dos sonhos. Rahayá, a interpretação correta dos sonhos e a proteção contra a insônia. Nithayá, revelações em sonhos, sonhos premonitórios. O anjo 42, Micael, inspiração em sonhos sobre a construção da cidade eterna. Ariel também vai trazer revelações por sonhos e sonhos proféticos. Nemamiá vai trazer sonhos premonitórios. E o Manaquel vai proporcionar bons sonhos e a proteção contra a insônia. Este anjo rege a vegetação e os animais aquáticos da natureza. Tudo que há na natureza há também dentro de nós. Os ensinos de Cabaleb mostram, na explicação do programa deste anjo, uma relação entre a criação dos corpos existenciais do ser humano com os dias da criação. Diz que no primeiro dia da criação se plantou a semente da humanidade e, simultaneamente, no primeiro dia se construiu a personalidade divina. No segundo, a semente dos animais atuais, bem como foi construído o nosso corpo emocional. Então existe uma íntima relação entre os animais, o reino animal e os nossos desejos. No terceiro dia de criação, a semente dos vegetais e foi construído então o nosso corpo mental. Então existe uma relação entre o reino vegetal e os nossos pensamentos. Então dessa forma nós temos a nossa geografia interna, nossas paisagens internas, nossa flora e fauna interna, conforme a natureza das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Se a nossa flora interna está composta por belas flores, árvores frutíferas, isso significa que os nossos pensamentos são harmoniosos, belos e úteis. Ao contrário, né, quando a nossa paisagem interna está cheia de urtiga, cactos, arbustos espinhosos, significa que as nossas ideias são agressivas, selvagens, estéreis. E os animais também têm uma representação muito profunda dentro da nossa natureza interna. Existem os animais que representam as forças, né? Animais de poder, animais luminosos, e também existem os animais ferozes. Normalmente, nessa literatura que nós utilizamos aqui, quando se referem aos animais, se referem à parte instintiva em nós, a nossa parte animalesca mesmo. Feroz, ferocidade,
parte do nosso ego descontrolada. Os animais, então, eles vão corresponder à natureza das nossas emoções. O anjo Manaquel rege os animais aquáticos da nossa natureza emocional. Faz com que as nossas águas se tornem limpas e os animais em uníssono com a lei cósmica. Então, as águas, né, tem a ver com os nossos sentimentos, com as nossas memórias, que também se encontram nas águas do nosso corpo. A memória celular, ela é presente nas águas da célula. Então, as memórias negativas, que emanam negatividade, elas poluem os nossos mananciais de água pura, que devem fluir dentro de nós, consumindo toda a nossa energia com objetivos transcendentes e divinos. Outro poder do Manaquel é a liberação de potenciais profundamente enterrados. Todas essas questões das águas, animais aquáticos e liberação de potenciais profundamente enterrados têm uma íntima relação com a terceira Séfira Binah. E esse anjo vai favorecer com que a gente aplique o conhecimento do bem e do mal dentro da nossa própria natureza. Por isso faz com que os potenciais enterrados, profundamente enterrados, venham à tona, que é justamente o conhecimento da nossa sombra, bem como da luz que fica encerrada dentro, né, da nossa sombra. Toda sombra ela traz um potencial luminoso oculto dentro de si. Então, quando a sombra é transmutada, integrada, quando se transcende aquele padrão gerador da sombra, a ignorância deixa de existir e se torna luz. Então, esse anjo vai favorecer o autoconhecimento, para que possamos, então, conhecer toda a nossa sombra e saber também como lidar com ela. O Manaquel nos ajuda na transcendência dos medos e dos sentimentos de culpa. Então, esse anjo vai trazer a virtude do conhecimento do bem e do mal, que vai trazer para nós a certeza de como funcionam as leis da criação, as normas celestes. E poderemos nos dar conta cada vez mais de que tudo acontece como precisa acontecer. Que aquilo que foi feito no passado foi exatamente a única coisa que estava em plenas condições de ser feita. Então, a compreensão desses mecanismos vai trazendo conforto a esse sentimento de culpa e nos libera dessa prisão mental que nos atormenta. Nos traz a consciência, né, de que somos todos aprendizes aqui dentro da dualidade e que é por meio dos erros, né, do levantar após cada queda e da retificação da conduta errônea, que assim vamos galgando degrau em degrau a nossa evolução. A culpa, o sentimento de culpa, ele está intimamente relacionado com a nossa capacidade julgadora dos outros. Da mesma forma que julgamos os outros, julgamos a nós mesmos. Podemos combater o sentimento de culpa trazendo a consciência da importância dos aprendizados aqui dentro dessa realidade material. E que aqui não tem como evitar isso, né? E assim buscarmos realmente sermos tolerantes com os demais, com a gente mesmo. A gente cobra do outro a perfeição ou cobra que o outro, né, haja de acordo com os nossos referenciais, quando projetamos nos outros aquilo que nós julgamos como certo, nosso referencial de bem e mal, desrespeitamos o livre-arbítrio das outras pessoas de serem como elas são, da sua escala evolutiva, de poderem errar, de terem liberdade, inclusive, para fazer o mal. Nós temos que respeitar tudo isso. Quando julgamos o outro, nós criamos internamente o julgador e seus padrões. E esse julgador e seus padrões é que vai nos torturar mais adiante. Essa estrutura interna é que vai nos torturar. Isso causa sofrimento, né? Como se fosse uma dimensão infernal. Então é importante mantermos a nossa capacidade de reconhecer que o outro tem uma natureza livre e que ele está se manifestando naquele momento, naquela hora, e que também é uma realidade transitória também para aquela pessoa. Um grande aspecto, né, do trabalho do conhecimento entre o bem e o mal é sabermos lidar com o mundo material e saber que estamos numa realidade transitória.
Buscar cada vez mais a não identificação com as coisas materiais, com as pessoas e buscar o exercício da compaixão, que inclui a liberação do outro, a visão de que o outro é completamente livre. O sentimento de culpa, ele é positivo no sentido de que buscamos a purificação, a retificação da nossa conduta interna e a compensação dessa conduta externamente. Sempre há formas de retificar e compensar nossos erros, independente da forma como eles aconteçam. Principalmente quando nos lançamos ao trabalho de caridade, de doação, abnegação e de serviço humanitário. Trabalho de caridade e de oração. O sentimento de culpa, ele é algo que tende a ser inerte. É preciso buscar um movimento, colocar em ação uma nova atitude dentro de nós, reparadora. E o compromisso é restaurado a cada dia de lutar pela paz em todos os aspectos, dentro de nós e fora de nós. Esse anjo rege a alta moralidade, estabilidade, confiança, amabilidade e doçura de caráter. Então, o conhecimento do bem e do mal vai fazer com que a gente tenha uma alta moralidade, no sentido de sermos o quê? Executores da lei divina, mantenedores do equilíbrio e das forças do bem. Vai trazer a estabilidade, que na verdade é natural de tudo aquilo que caminha em uníssono com a lei divina. A confiança, a amabilidade e doçura de caráter. A amabilidade e a doçura de caráter surgem em nós quando os nossos impulsos internos e os nossos pensamentos e emoções, sentimentos, avançam todos para uma mesma direção, sob as ordens da nossa divindade interna. Então, a ausência de contradições, de conflitos internos entre pensamentos e emoções faz com que tenhamos condições de estar pacíficos, amorosos e bem-humorados e apresentar doçura de caráter. E dessa forma iremos obter amizades e bondades de pessoas do bem, que pela lei da ressonância, lei das afinidades, nos colocará em contato com pessoas de bem que nos ajudarão e as ajudaremos a realizar as nossas predestinações. Esse anjo tem um poder maravilhoso, é importante refletirmos sobre todas as essências desses poderes e realizarmos o nosso trabalho interior. O estudo angélico nos propõe o conhecimento da distorção do poder do anjo, que é tanto a escassez quanto o excesso, para que possamos exercer o autoconhecimento e detectarmos a existência dessas distorções dentro de nós, para que possamos fazer as retificações necessárias com o auxílio do anjo e do entendimento do poder, do contato com o anjo, para que ele nos irradie a força luminosa e que tenhamos força para lapidar nosso ego e para evitar a prática de poderes distorcidos. O programa negativo do anjo Manaquel vai trazer todas as características do anjo contrárias. Então, a incapacidade de distinguir o bem e o mal. A pessoa vai estar perdida. Nunca vai ouvir a voz intuitiva que a adverte do perigo, adverte dos danos. Inspiração maligna e receptividade às forças sombrias. Más qualidades físicas e morais, destruição do organismo, perda da saúde e doenças incuráveis. Então aqui é aquele aspecto, de que a pessoa vai estar vivendo os extremos em todos os sentidos da sua vida. A incapacidade de ouvir a intuição e também de segui-la, Sentimentos de culpa e contradições, que são, próprios do ser que está em desequilíbrio, precisando do conhecimento do bem e do mal, do conhecimento das leis divinas, das leis da criação. Incompreensão, ingratidão, instabilidade, falta de fé e de confiança, revoltas contra o destino, anarquia e manipulações perigosas, agressividade, grosseria, violência e suicídio, mágoas e memórias negativas, aqui já vai ter a ver com o aspecto dos animais aquáticos, resistência à mudança, preguiça, angústia e desânimo, busca apenas por prazer material e prestígio social, a falta de visão das outras realidades, dos outros planos dimensionais, Aqui, esse caso,
a identificação com o aspecto material da criação. Más companhias e más notícias. Tá difícil, né, nos tempos atuais, fugir das más notícias. Poluição das águas e sacrifício de animais. Distúrbios do sono e insônia. Pelo estudo do programa, a distorção, ele frisa as más qualidades físicas e morais, e a noção de regras e de leis da criação desaparece. Então a pessoa se torna um anarquista, ateu e busca o prazer material acima de qualquer coisa. Então a pessoa busca o prazer e busca acabar com a dor no corpo, que no caso a dor é uma advertência da natureza de que algo não funciona bem como deveria no corpo. Então as pessoas que praticam a distorção são pessoas que navegam no mundo sem princípios, sem valores divinos, buscando prazer e a saciação, dinheiro, prestígio social, terá amizades com pessoas ruins, de caráter ruim, amizades por interesse, tendo uma vida em total desequilíbrio. Então, é preciso que a pessoa, caso detecte alguma dessas distorções, comece a trabalhar com o poder do anjo, buscando realizar as orações, buscando realizar a meditação pela letra, ou uma prece sincera ao anjo, ou a busca da prática do estudo, do conhecimento do programa, para que na hora, em tempo real, no dia a dia, a pessoa possa estar mais consciente e não praticar a distorção. Então, convido agora todos para conhecer e realizar a oração do anjo Manaquel. Anjo 66, Manaquel, conhecimento do bem e do mal. Deus que cuida e mantém todas as coisas. É o segundo do coro dos anjos. O salmo de conexão é: Não me abandoneis, Senhor. Ó meu Deus, não fiqueis longe de mim. Salmo 38, versículo 22. O que se pode obter de Manaquel? Conhecimento do bem e do mal. A capacidade de reconhecer o positivo e o negativo antes de iniciar uma experiência. Advertência interna na iminência de perigos. Apaziguamento da cólera e a cura de antigos males. A libertação de forças que conduzem à destruição do organismo. Rege a vegetação e os animais aquáticos da natureza. Influencia o sono, bons sonhos e a liberação de potenciais profundamente enterrados. Transcendência de medos e dos sentimentos de culpa. Ausência de contradições internas. Submissão dos pensamentos e sentimentos às ordens divinas. Alta moralidade e estabilidade, confiança, amabilidade e doçura de caráter. Amizade e bondade de pessoas do bem. Reúne todas as belas qualidades do corpo e da alma. Invocação. Manaquel, Manaquel, Manaquel. Senhor, que possuis a força que transmuta as trevas em pura luz, ajuda-me a sair da escuridão. Permite-me escapar das situações estacionárias e livra-me de meus apegos materiais. Ajuda-me a descobrir, ó Senhor, o que há de transcendente em minha própria alma. Que Deus se mostre benevolente com seu servidor e cure meus males. Ajuda-me a ser amável e bondoso. Desperta minha intuição para compreender as mensagens que me envias em sonhos e permite que eu possa despojar-me das minhas más qualidades, tanto físicas como morais. Exortação. Manaquel exorta. Tu deves saber, peregrino, que a matéria é um disfarce com o qual a energia se veste. No interior de qualquer receptáculo material se aloja outra vida, secreta, oculta, que contém a semente de futuros universos. Minha função, peregrino, é tensionar os órgãos de teu corpo para que o sêmen gerador possa sair de ti e possas construir com ele novos mundos. Através de mim, realizarás as experiências da terra e do céu. Conhecerás os prazeres encerrados na fruta tenra e aqueles que se produzem na alma,
com a ambrosia. Saberás decifrar os sonhos e compreender as limitações dos estados materiais. Tua mente será ampliada e nela caberão os conhecimentos que encerra a coluna da esquerda e a inspiração contida na coluna da direita. E saberás, peregrino, o que é o bem e o que é o mal. Invocação e exortação adaptadas da obra de Kabbalev.